quero meditar num texto com os irmãos, algo que tem mexido bastante comigo nesses últimos dias. Não sei se pelo período das Olimpíadas, mas tem me chamado a atenção esse tema. E eu quero te dizer essa manhã que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. Amém? Você pode dizer isso para quem está do seu lado: a vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona. Glória a Deus, querido. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 4, diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? O apóstolo Paulo aqui, ele escreve aos Filipenses, e nesse período da sua vida, quando ele escreve essa carta, ele está preso. Já está com uma idade bastante avançada, e é quase que uma carta de despedida desses irmãos. E um dos temas centrais que o apóstolo Paulo trata aqui é com relação à coragem para se enfrentar momentos difíceis no tempo presente. Ele está falando aqui, amados, a respeito de uma realidade que ele está vivendo em cadeias, preso, sem perder o entendimento do propósito de Deus para a sua vida, sem perder da sua vista o futuro que lhe esperava com o Senhor. Ele está dizendo aos irmãos de Filipos: olha, eu estou enfrentando o tempo presente com a mesma disposição que tenho esperança no futuro. Isso me faz pensar, amados, quando ele coloca essa questão do prêmio, da soberana vocação, e do fato dele estar deixando as coisas do passado para trás, aquilo que ele havia vivido até então, até mesmo a sua vida intelectual, aquilo que ele havia se preparado para ser. Paulo, quando fala aqui a respeito dos seus atributos intelectuais, de ser de uma linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ele está dizendo àqueles irmãos: olha, na minha família, da onde eu venho, todos se preparavam para ser bons pensadores no que diz respeito à lei de Israel. Todos estavam num caminho de ter um futuro muito bom dentro da nossa religiosidade local. Agora eu abandonei essa carreira. Ele está dizendo isso: eu abandonei esta carreira, eu abandonei esse trajeto, eu abandonei esse percurso que talvez levasse o apóstolo Paulo a ser um sacerdote, um sumo sacerdote em Israel, em função de um encontro que ele teve com Jesus, e que isso fez toda a diferença na sua vida. Interessante, amados, que nós olhamos aqui para o apóstolo Paulo, e quando ele fala do seu zelo, eu quero que você abra comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Paulo era tão zeloso na sua vida antes de ter um encontro com Jesus, tão zeloso, que para defender aquilo que ele acreditava, ele até mesmo consentiu na morte de um homem.
Em Atos capítulo 8, no verso 1, diz assim: e Saulo consentia na sua morte. E está falando ali a respeito de Estevão, um homem que tinha um passado aonde ele havia vivido no zelo de uma jornada, no zelo de uma caminhada. Agora ele está escrevendo preso a Filipos, a igreja de Filipenses, e ele está colocando a sua vida cristã no sentido de dizer o seguinte: olha, as coisas que eu vivi, as coisas que eu passei, eu consegui superar as crises do meu passado, em função de um encontro com Jesus, e agora estou trilhando uma carreira, uma vida diferente. E ele vai dizendo isso, amados. Eu quero meditar com os irmãos a respeito dessa verdade, como que Paulo enfrentou a sua vida cristã, não apenas no sentido de ser o apóstolo Paulo que nós conhecemos, que escreveu talvez mais da metade do Novo Testamento, não ser aquele homem que enfrentou diversos tipos de problemas para levar uma mensagem, mas alguém que encontrou um motivo pelo qual valeu a pena viver e até mesmo morrer. Um apóstolo Paulo, um homem, assim como eu e como você, que teve um encontro com Cristo, e que ele mesmo diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e ele se incluía nessa verdade. Nós vivemos muitas vezes uma vida cristã que nos exclui de algumas questões. E eu tenho pensado muito sobre isso, amados. Muitas vezes nós estamos vivendo a vida da igreja, estamos caminhando, estamos diferenciando pessoas e momentos em função das posições que ocupam. E nos eximimos até mesmo de algumas responsabilidades. Vamos deixando que a jornada da vida cristã, que deveria ser levada a sério, de lado. Porque olhamos para os pastores, para os líderes, e acreditamos que eles sim têm que ter uma vida regrada com o Senhor, disciplinada com o Senhor, e viver uma vida na presença de Deus, enquanto a maioria de nós, porque trabalha, porque está vivendo, família, enfrenta dificuldades, problemas, tá bom, tá tranquilo. Já encontrei o Senhor, eu recebo uma palavra no final de semana, então tá tudo certo. Mas eu quero meditar contigo essa manhã algo que vai além, amados. Como eu disse aqui, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. E nós vivemos aí esse período de Olimpíadas, e eu estava estudando algumas questões a respeito do preparo, da disciplina, do esforço que nós precisamos compreender, de nos condicionar na palavra de Deus, para vencer essa carreira que nos é proposta, assim como Paulo diz ali a Filipenses: olha, eu tenho um alvo, eu tenho um prêmio à minha espera, não importa o que eu fui, não importa o que eu fiz, não importa as cadeias que eu vivo hoje, eu vou prosseguir até alcançar o meu objetivo. Você pode dizer amém? Aleluia! Então vá comigo para 1 Coríntios capítulo 9. Primeira Coríntios 9, a partir do verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui o Paulo está dizendo que a sua vida cristã e a nossa vida cristã deve ser encarada como essa maratona. E qual é a diferença de uma corrida de 100 metros rasos para uma maratona? A distância faz toda a diferença. 100 metros rasos, amados, é mais ou menos 2 quadras. Uma quadra padrão aí é 50 metros, né? É um tiro curto. Você pode ver os atletas que correm 100 metros, o preparo físico que eles têm, o que eles precisam de uma explosão muscular muito forte. Então toda a sua alimentação,
todo o seu treinamento é para que naqueles 10 segundos ele tenha o máximo de desempenho, o máximo de impulso, de força, de arranque, para alcançar a sua meta, que está apenas 10 segundos à sua frente. Há uma explosão muito forte, há uma arrancada muito forte, toda a força envolvida. E muitas vezes nós entramos no Evangelho dessa forma, empregamos todo o nosso esforço, toda a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, olhando apenas para aquilo que está imediatamente à nossa vista. 100 metros rasos. O que acontece, amados, é que depois de 100 metros rasos, esse atleta de alta performance, ele não tem mais força para nada. Ele gasta tudo que ele tem em 100 metros. A sua disciplina é muito curta, ele não tem resistência. Então, se ele está naquele dia que ele não dormiu muito bem, ou que por alguma razão ele não está bem, aqueles 100 metros rasos que ele tem que correr naquele momento ali, ele não consegue ter o desempenho no qual ele se preparou. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós começamos a arrancada muito bem, avançamos, começamos, mas não temos resistência para enfrentar os problemas do dia a dia. Não temos resistência espiritual, não temos resistência emocional para enfrentar as crises que se colocam diante de nós. Nós vamos perdendo, até mesmo por um despreparo, pela falta de disciplina. Vamos deixando de lado a vida com Deus, deixamos de lado a oração, deixamos de lado a palavra, deixamos de lado muitas vezes a comunhão, em função de algo que para nós está muito claro, está muito certo. Jesus morreu na cruz, agora eu estou salvo, está tudo certo, está tudo resolvido, eu posso descansar. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele começa dizendo, olha, existe uma comparação da nossa vida espiritual com aqueles atletas que estão disputando os jogos, no sentido da sua disciplina, do seu preparo, do seu entendimento, do seu foco, do seu alvo. Qual é o alvo de Deus para nós, amados? Qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus para nós é que nós possamos conhecê-lo. A vontade de Deus para nós é que nós possamos viver eternamente com Ele. E para isso nós precisamos compreender que existe uma trajetória nesta vida que nós temos que passar e que iremos enfrentar dificuldades, problemas, situações adversas, e o que vai nos manter no foco é a nossa disciplina espiritual, é o nosso entendimento deste trajeto. O que Paulo está dizendo é que ele mesmo se impunha a essa disciplina. Ele diz assim, olha, para mim, eu preciso estar condicionado, não porque eu estou pregando o Evangelho, não porque eu estou desempenhando uma função, não porque eu tenho uma função no corpo, na igreja, não porque eu tenho que dar para alguém, mas eu me coloco nessa condição de autodisciplinado, para que no final da minha carreira, eu não seja desqualificado. O propósito aqui, amados, da nossa vida cristã, não é apenas ser um instrumento que Deus vai usar para acessar, para atingir, para alcançar a vida de alguém, mas sobretudo é que todos nós aqui possamos ser esse que vai receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E para isso, amado, o nosso foco precisa estar direcionado a uma disciplina não de trabalho para o Senhor, mas de relacionamento com Ele. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando ali a Filipenses, como nós vimos, olha, eu estou preocupado em me relacionar com Deus, porque eu sei que logo ali há um prêmio para mim. Ele está dizendo aqui, amados, em 1 Coríntios, que olha, eu tenho um domínio, uma condição de vida, eu submeto a minha própria carne, o meu próprio corpo, a uma rigorosa disciplina espiritual, há uma condição de vida que regrada pela palavra de Deus, pela comunhão com Deus, para que eu não seja desqualificado. E a pergunta que eu faço essa manhã para nós, amados, é como que nós estamos encarando essa maratona da vida cristã? Porque o atleta maratonista, não necessariamente ele vai largar bem. Ele não está preocupado em gastar toda a sua energia no arranque. Ele não tem 100 metros rasos para percorrer, ele tem 42 quilômetros, ele sabe que a jornada é longa.
Ele sabe que ele vai perder líquido, que ele vai, se não se dosar na sua força, se não souber se conduzir, se não ser disciplinado, ele vai perder a sua energia no meio da jornada. Ele pode ter câimbras, ele vai enfrentar crises, problemas, situações difíceis, mas ele sabe que ele precisa chegar na sua meta. Isso é a vida cristã, amado. O Senhor Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a disciplina, qual é o regramento que nós precisamos então, queridos? Nós precisamos de um regramento espiritual. Nós precisamos entender, amado, como o salmista diz, que todas as nossas fontes vêm do Senhor. É da palavra de Deus, do alimento espiritual que nós precisamos, da vida de oração, da comunhão, de uma vida de louvor e adoração na presença do Senhor, para enfrentar essa carreira, para enfrentar as dificuldades. Nós passamos dificuldades com a família, problemas familiares, desavenças muitas vezes, é um filho com um problema de saúde em casa. Enfrentamos crises profissionais no trabalho. E tudo isso, amados, são momentos e situações que vão se colocando contra nós na nossa jornada. Nessa maratona, nessa caminhada. E muitas vezes essas questões, amado, nos fazem perder o nosso foco. Olhamos mais para os problemas, olhamos mais para as circunstâncias e vamos perdendo o entendimento do alvo, da meta. E me parece, amado, que muitas vezes nós mesmos dentro da igreja perdemos o alvo da nossa vida. Vivemos na terra, para a terra, com princípios da terra, com sonhos terrenos, com propósitos terrenos, enquanto a realidade da palavra de Deus que Paulo está falando aqui é que ele tinha um alvo eterno para a sua vida, e é para isso que ele estava caminhando, e não importava para ele o que ele passaria no plano terreno, porque ele estava caminhando uma jornada que era eterna. E pensando nisso, querido, muitas vezes vem ao meu coração que nós perdemos o sentido de eternidade da nossa vida cristã. Sabe, queridos, um dia nós estaremos vivendo na eternidade. E aonde nós estaremos? Qual é o alvo da nossa vida? Qual é o propósito da nossa estada aqui? Abre comigo Mateus capítulo 7. Mateus 7, Jesus está encerrando o Sermão do Monte. E ele traz um panorama para nós a respeito da eternidade. No verso 21, ele diz assim, algo que muito me choca, quando eu leio esse texto eu fico pensativo. Ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Interessante, amado, essa pergunta que esses homens fazem. Quando lemos ali 1 Coríntios, do verso 24 em diante, Paulo diz assim, olha, o meu alvo é que depois de que eu pregue a muitos, eu não seja desqualificado. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não quero perder a minha condição de qualificado para essa medalha, para esse prêmio, para esse alvo. E aqui Jesus está dizendo que alguns homens chegarão diante dele na eternidade e vão dizer, Senhor, mas eu cumpri com um objetivo. Eu atingi um propósito. Eu, afinal de contas, eu preguei em Teu nome. Eu falei das coisas concernentes à Tua palavra. Eu desenvolvi ministério, eu participei das reuniões, eu estava na igreja. Eu até mesmo orei por um enfermo e ele foi curado. Eu orei por alguém que estava possesso e ele foi liberto. Isso é bom, amado. Sim ou não? É bom. Até aqui não há nada de errado nisso. O que me chama a atenção é a resposta de Jesus para esse homem. É como que Jesus coloca a vontade de Deus num patamar acima das realizações que nós podemos fazer.
Porque Jesus diz assim, olha, eu lhes direi explicitamente, eu não vos conheço. Aliás, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Opa! Como assim? Um pouco antes, Jesus diz assim, olha, aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Mas a vontade de Deus não é que as pessoas sejam libertas, sejam curadas, sejam alcançadas? Então, que vontade é essa que Jesus está falando? Que exclui as realizações de uma vida com a eternidade? Num primeiro momento é isso que a gente pensa. Agora o que Jesus está falando, amados, no Sermão do Monte, não tem relação apenas com este texto, mas com o todo do Sermão do Monte, aonde ele diz que esta vontade de Deus, que é conhecer o Senhor, está relacionado ao entendimento de jornada da vida cristã. De como que nós vamos, primeiro, nos relacionar com Deus, a fonte de vida, nos relacionar com o Senhor, com os irmãos. Como que nós vamos entender o equilíbrio entre fazer algumas coisas para Deus e estar com Ele? E nós precisamos estar com Ele, amados. Nós precisamos estar na Sua presença todos os dias. É Ele que nos dá força para as crises. É Ele que estende a Sua graça, que nos anima nos momentos difíceis. É muito bom vir à igreja, sentar, ouvir uma palavra, alguém que nos alimente, alguém que fale conosco realmente, alguém que vá lá e que traga, porque afinal de contas, amado, Deus levanta pessoas na nossa vida para isso. Agora, amado, eu quero te dizer uma coisa, não existe separação entre clero e povo. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que Ele escolheu um povo, todo um povo, para ser reis e sacerdotes. Isso é, a presença de Deus está com acesso liberado a todos. E todos nós precisamos compreender isso. Existe uma intimidade com Deus, amado, que Ele quer ter contigo, que Ele não vai ter comigo. Existe uma revelação de Deus para a tua vida, que não vai ter para a minha vida. E nós precisamos entender isso, porque é a nossa vida com Deus, é o nosso conhecimento de Deus. É a nossa relação pessoal com Ele, através de Cristo, da Sua palavra, que vai nos manter disciplinados nesta maratona. Não é a vontade de Deus, amados, que nós vivemos uma vida cristã apoiados na fé do outro. Ah, porque eu tenho aqui o pastor Jefferson, o Elon, a pastora Thelma, pronto, então eles vão orar por mim, vão interceder por mim, vão me dar um conselho quando eu precisar. Está tudo certo, eu só vou na igreja, tudo bem. Não! E a razão da minha fé, e a minha vida com Deus, e a minha experiência com Jesus, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não adianta eu estar pregando, não adianta eu estar fazendo, eu preciso entender que eu preciso estar qualificado. Eu preciso estar diante do Senhor, conhecê-lo intimamente. E como é que eu faço isso? Abre comigo Hebreus capítulo 12. Não tem outro jeito, amado, de correr essa maratona da vida cristã. Diz assim, Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Interessante que o escritor aos Hebreus, amados, nos coloca nessa maratona de novo. E ele diz assim, olha, nós não estamos correndo essa maratona sozinhos. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E sabe o que a palavra de testemunha significa? Alguém que está vendo, alguém que está acompanhando de perto aquilo que está acontecendo. Sabe, amados, nós estamos vivendo uma vida onde as pessoas estão vendo e estão acompanhando aquilo que nós vivemos com Deus. Elas estão testemunhando da nossa postura diante dessa maratona. Elas estão olhando para nós e fazendo exatamente isso, um paralelo entre aquilo que nós dizemos crer e aquilo que nós vivemos crendo. Porque muitas vezes nós dizemos crer que Deus é bom, que Deus é santo, que Ele é fiel, que Ele nos guarda, que Ele tem controle, mas a nossa vida crendo não é bem essa realidade. E aqui os escritores hebreus estão dizendo, olha, nós temos testemunhas à nossa volta. Outra coisa que isso significa é que nós não estamos sozinhos. A mesma maratona que tu estás correndo, amado, eu estou correndo. E a mesma disciplina que eu estou te dizendo, eu preciso desenvolver na minha vida diariamente. Isso é uma maratona. E aí ele diz assim, olha, nós precisamos nos desembaraçar do peso. E esse desembaraço do peso, amados, é o que significa tudo aquilo que pode produzir em nós angústia, dificuldade, lentidão, falta de disciplina. E nós conversávamos ali antes, nós somos disciplinados para tantas coisas. Todos os dias aqui nós colocamos uma disciplina de chegar no horário no trabalho, sim ou não? É uma disciplina, chegou atrasado um dia, o chefe, tá, tudo bem, um dia, mas começa a ser uma semana, um mês, já vai. Nós nos disciplinamos muitas vezes nos nossos encontros de festividade, não chegamos atrasados em aniversário, não chegamos atrasados em festa. Nos disciplinamos na nossa condição física, vamos para a academia, ou deveríamos, eu deveria pelo menos, né, ser mais disciplinado. E vamos lá, caminhamos, andamos, fazemos um monte de coisas, e a nossa vida vai sendo disciplinada, mas nós negligenciamos a vida espiritual. Alguém já disse o seguinte, olha, nós damos 3 refeições quentes para o nosso estômago, todos os dias, e alimentamos o nosso espírito uma vez por semana. Isso se torna um embaraço para nós. Porque no momento que nós estamos, amados, correndo, depois de alguns quilômetros, com sol quente, 42 quilômetros é a nossa maratona. Estamos correndo, o corpo vai perdendo líquido, vai perdendo proteína, vai perdendo substância. E o que vai nos manter firme é a condição que nós nos submetemos. E se nós não estamos condicionados, aquela corrida se torna um peso para nós. Aquilo que deveria ser vivido, experimentado, de fato, para nos fazer alguém vencedor naquilo que é o propósito de Deus, se torna peso para nós. E aí muitas vezes vir à igreja se torna um peso para nós, porque nós já não temos força, não conseguimos ler a palavra, não conseguimos orar, e é esse peso que vem sobre nós, esse peso espiritual. Esse inimigo que está sempre nos rodeando, buscando quem possa tragar. Muitas vezes nós estamos embaraçados pelo pecado mesmo, como ele diz ali. Não estamos vivendo a palavra, não estamos com Deus, estamos quebrando princípios. Estamos longe, estamos distantes, quebrando a comunhão. Agora, amado, o que o escritor aqui está dizendo que nós precisamos ter os nossos olhos firmes. Abre os teus olhos, querido, para aquele que é o autor e consumador da fé, o Cristo Jesus. Ele está aqui, amado, nos encorajando, nos exortando a não perdermos o alvo da nossa fé, que é Cristo. O alvo da nossa fé, amado, deixa eu te falar, não é o paraíso. Tem gente que pensa que o fim da vida é o paraíso, mas não é.
O fim da vida é Cristo. Porque se Cristo não estiver no paraíso, o que adianta o paraíso? O autor, o consumador da fé, aquele que deve ser o motivador da nossa disciplina. Olha, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra, eu vou estar em comunhão, eu vou resistir por causa de Cristo. Eu vou abrir mão. Como é difícil a gente ter a disciplina de abrir mão. Tem gente que não abre mão das férias. Não, as minhas férias, é minha férias. Ah, pastor, não estou falando contra quem tira férias, amém? Estamos entendendo isso? Amém. Agora, amado, pensa comigo assim, ó. Tem pessoas que quando vai chegando o momento dali das férias, começa a surgir algumas coisas, quem sabe, né? Por exemplo, um tempo de evangelismo. Poder estar em comunhão. Não, é o meu tempo. Tem alguma programação específica para não tocar nas férias, né? Para a gente poder receber melhor. Num feriado, meio turno. Vamos lá, vamos estar junto com o Semente, vamos fazer uma reunião. Não, mas é feriado, eu pensei em dar uma passeada, alguma coisa. O nosso tempo. As nossas coisas, amados. Nós temos dificuldade de abrir mão, sim ou não? Temos. Agora o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte, olha, eu tinha um currículo invejável, eu tinha uma posição incomparável dentro da comunidade religiosa da minha época, eu estudei na melhor escola, com o melhor professor, eu tive o melhor curso, eu tinha todas as credenciais para ser o cara, e eu considerei tudo isso como refúgio, e a palavra refúgio ali é literalmente esterco. Não por causa de um cargo apostólico, não por causa de um título de escritor do Novo Testamento, mas por causa de Cristo. É da pessoa de Cristo que eu estou falando, amado. Da nossa intimidade com Ele, de eu poder entender que Ele é o meu Senhor. Que ainda que tudo me falte, ainda que eu esteja em cadeias, eu tenho Cristo e Ele me basta. Essa é a carreira que nos está proposta. E a vida eterna, amado, para concluir, ela está conectada entre o entendimento que eu tenho, que a minha vida depende de alguém que abriu mão de tudo aquilo que tinha, em favor de um miserável pecador como eu, para que eu pudesse estar para sempre com Ele. O segredo de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu vou avançando, porque eu tenho um prêmio, um alvo, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou ficar para sempre com Ele. E a Bíblia diz em João, capítulo 17, eu quero chamar o louvor, Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. A vida eterna é esta: que você faça muitas coisas para Jesus. A vida eterna é que você possa desfrutar de tudo aquilo que você tem, com a sua casa, com a sua família. A vida eterna é que você vá na igreja toda semana e escute uma palavra. A vida eterna é que você tenha um cargo na igreja. A vida eterna é que você seja conhecido pelo seu currículo, pelos seus títulos, pelos seus diplomas. É isso que está ali, amado. O que que diz ali? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa manhã.